Bom dia, irmãos. Uma alegria estarmos aqui. Hoje é o dia do Senhor. Hoje é o dia que nós temos o privilégio de cultuar ao nosso Deus, nos reunirmos nesse dia tão especial que o Senhor mesmo separou para o culto público. Eu quero convidar os irmãos a ficarem em pé e abrirem suas Bíblias. João capítulo 5, Evangelho de João. Evangelho de João capítulo 5, versículo 1 até o versículo de número 18. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1 ao 18. Esse é o evangelho que nós temos meditado na nossa igreja. Eu quero ler e os irmãos acompanhem a leitura. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das oliveiras, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntou-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, Deus bendito, Deus Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, te adoramos por quem tu és. Louvamos pela tua tão grande misericórdia para conosco, revelada a nós em Cristo Jesus. Louvamos a ti pelo teu grande amor, Senhor Deus, na eternidade ter amado pecadores, indignos, miseráveis como nós. Nós te bendizemos por isso. Bendizemos também, Senhor Deus, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de fazer parte da tua igreja, parte do teu povo, de termos o privilégio de neste dia podermos cultuar ao Senhor, bendizer ao teu santo nome junto com os irmãos e mais uma vez também, Senhor Deus, podermos meditar, estudar a tua palavra que a nós é revelada nas Escrituras. Queremos suplicar, Senhor Deus, a tua graça, queremos pedir que o Senhor mesmo nos abençoe, iluminando o nosso entendimento para compreendermos, entendermos as verdades a nós reveladas neste texto, que o Senhor possa falar ao nosso coração, nos instruir, nos convencer,
de quem Tu és, nos convencer dos nossos pecados e nos conduzir, Senhor Deus, de modo a vivermos uma vida santa, piedosa, a vivermos de conformidade com a Tua vontade. Ser comigo e ser com cada um dos irmãos. Nos abençoa neste momento. É o que pedimos, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Meus irmãos, nós temos, pela graça de Deus, estudado este livro, o Evangelho de João, né? Sempre que nós lemos um livro, uma carta, a gente tem algumas perguntas a fazer, né? Quem é o autor, por que ele escreveu, qual foi o propósito. Esse livro quem escreveu foi o apóstolo João, o que chamado João o Evangelista. Ele escreveu com propósito, ele vai dizer o propósito que ele escreveu este livro. Este livro foi escrito para que os seus leitores, e no caso também os seus ouvintes, quando este evangelho vier a ser pregado, eles viessem saber que Jesus é o Filho de Deus. E sabendo que ele é o Filho de Deus, venham crer que ele de fato é o Filho de Deus e crendo nele, venham a ter a vida eterna. João vai revelar a nós a bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo. E de modo específico ele vai revelar a deidade, a divindade de Cristo. Ele vai nos mostrar a pré-existência de Cristo. Ele não começa a existir quando ele nasce em Belém. Jesus existia, ele é eterno, ele é a segunda bendita pessoa da Trindade. Ele sempre existiu. E ele vai revelar que ele criou todas as coisas pela sua palavra. João vem dizer, e nós vimos, o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Ele quer mostrar o seguinte, este Deus eterno, um dia se fez carne, ele veio habitar no nosso meio. E ele diz, nós vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Ele revela a glória de Cristo. Aonde? No seu caráter. O caráter santo da pessoa de Cristo. Ele revela os seus atributos, naquilo que ele faz, nas curas, nos milagres. Mas ele revela a glória do seu ensino, da verdade de Deus trazida a nós, pecadores, e de modo tão especial para nos fazer conhecer o seu grande amor, a sua tão grande salvação. O texto que nós lemos é um texto em que João vem relatar a cura aqui de um paralítico. Ele vem mostrar que Jesus vem e cura este paralítico. E ao fazer isto, o Senhor Jesus faz de uma maneira, digamos assim, ela é proposital, ou ele faz isso de uma maneira deliberada. Ele vai ao tanque de Betesda de uma maneira deliberada para curar este homem, mas ao curar este homem, ele quer trazer 3 ensinos, ou ensinar 3 verdades. Primeiro, ele quer ensinar que ele é o Salvador misericordioso. Segundo, ele quer ensinar que o dia de sábado é o dia de se fazer misericórdia. Terceiro, ele quer ensinar que ele é um com o Pai. Ele é igual a Deus Pai, a mesma natureza, a mesma essência, mesmo poder, mesma glória. Então, quando nós vamos ver este texto, nós vamos tirar essas 3 verdades para a nossa edificação. A primeira é que ele vem revelar-se como o Salvador misericordioso. O texto vai dizer isto, né? Ele vai ao tanque, né? Ao tanque chamado Betesda, e Betesda, o significado de Betesda é casa de misericórdia. Ele vai ali justamente para mostrar que a misericórdia, ele é a misericórdia encarnada. É ele que é a misericórdia que vem para redimir, para salvar pecadores. Ele vem mostrar o seu caráter misericordioso. Betesda é casa de misericórdia. Aqui estava um homem paralítico, aproximadamente por 38 anos ele estava paralítico, e ele vai sempre a este tanque, porque ali se diz que num determinado momento, quando o anjo vinha, mexia a água daquele tanque, aquele que primeiramente adentrasse naquele tanque ficava curado. Havia muitos coxos, paralíticos, cegos, mas é impressionante como o Senhor Jesus Cristo se dirige de uma maneira
específica para este homem. E ele chega ali a este homem e ele revela que ele conhece este homem. Ele diz o tempo que ele já está sofrendo e ele, claro, vai ali e para mostrar a sua misericórdia para com este homem. Primeira coisa que a gente precisa entender, o que é misericórdia? Misericórdia é a compaixão, é um atributo do Senhor Deus. Deus é misericordioso e a misericórdia é a manifestação do amor de Deus para com a miséria do homem. A misericórdia de Deus só se revela por causa da queda, por causa do estado miserável, lastimável, em que o pecado trouxe sobre toda a criação, mas de modo especial sobre o homem. O homem, por causa da queda, tornou-se numa situação que, contrastando com o amor de Deus, ele mostra que somente a misericórdia dele em se compadecer da miséria do homem. Nós não conseguimos compreender com tanta clareza, porque nós já estamos nesta situação. Nós já estamos numa condição que a gente não consegue contrastar entre o estado de perfeição e o estado de miséria. Só Deus pode ver e contrastar o estado de perfeição e o estado de miséria que o pecado causou sobre a raça humana. Ele vai a este homem, ele conhece seu sofrimento e ele se dirige a ele para perguntar se ele quer ser curado. Ele vai com o intuito de manifestar a sua misericórdia a este homem. Cristo vê o estado em que esse homem se encontra. 38 anos paralítico. 38 anos aproximadamente que ele está tentando ali ser curado. E todas as vezes que ele chega, ele nunca consegue, porque sempre tem alguém que está na sua frente. Mas aqui está o Salvador misericordioso. Aqui está aquele que é a própria misericórdia encarnada e que vai a ele, se dirige de uma maneira tão específica, tão particular e pergunta: você quer ser curado? Você quer que a misericórdia lhe alcance? Na realidade, aquele tanque que significava casa de misericórdia aponta para a pessoa de Cristo. É Ele que é a misericórdia. E é só Deus que pode manifestar a sua misericórdia. Só Deus pode revelar a sua misericórdia para com pecadores. Quando nós olhamos para nós e olhamos para o nosso Redentor e a encarnação de Cristo, nós vamos ver isso. Qual é a razão da encarnação de Cristo? Porque Cristo se fez homem. Porque o Deus eterno que criou todas as coisas, um dia se fez carne, por causa do grande amor de Deus para com pecadores. Quis Deus, na eternidade, salvar pecadores. E quis Deus enviar o seu Filho para vir a este mundo, para assumir uma natureza humana, para redimir pecadores do estado tão lastimável, tão miserável em que nós nos encontrávamos. E é isso que ele está revelando, o seu atributo, essa qualidade dele, que ele tem na sua perfeição, de misericordioso, de olhar para nós e ver a nossa miséria e se compadecer, ter compaixão de nós por causa do estado tão lastimável em que nós viemos a cair, a estar por causa da queda. A segunda coisa que nós vamos ver aqui no Salvador misericordioso, e aqui é o poder do Salvador misericordioso. Veja como ele vem aqui. Ele diz, Jesus, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Aqui está também este poder do Senhor Jesus Cristo sendo revelado. João está tratando aqui, mostrando essas qualidades ou esses atributos que ele tem, o seu poder. E João revela o poder da sua palavra.
é o que nós pudéssemos, a olhar para essas curas, esses milagres, pudéssemos perguntar: quem é este? Quem é este que fala e as coisas acontecem? Que poder é este que ele só ao falar as coisas acontecem? João começa o seu evangelho mostrando o poder de Cristo. Ele, pela sua palavra, criou todas as coisas. Ele falou e todas as coisas vieram a existir. Mas João aqui está revelando este poder de Cristo. Ele apenas diz: a sua palavra, ela restaura o físico deste homem. Ele apenas diz uma palavra. Lembram quando, um outro acontecimento, quando o Senhor Jesus estava no barco com os discípulos e vê um grande vendaval e eles entram em desespero e o Senhor Jesus vai para o mar e diz: acalma-te. E tudo cessa, o vento acalma, o mar acalma e eles ficam admirados. Quem é este que até o vento lhe obedece? Quem é este que até o mar lhe obedece? Ele fala e as coisas acontecem. O que entendemos aqui? Que a misericórdia de Deus não é uma misericórdia de alguém que apenas sente dó, pena. Sentir dó e pena não é misericórdia. A misericórdia é quando alguém se compadece, mas faz algo em favor do miserável. Ele mostra aqui que ele não está tendo apenas pena deste homem. Que pena, coitado. Mas ele quer mostrar que a misericórdia é a ação dele em realizar algo para sarar, para livrar este homem da sua miséria, do seu estado. E este Salvador admirável que nos é revelado, ele não apenas olha para nós e diz: que pena ou que dó, a situação miserável, mas ele age. A sua misericórdia é o seu amor sendo posto em prática. Como é que ele faz isto com este homem? Ele diz: levanta-te. E ao mesmo tempo este homem se vê curado. É o poder da sua palavra. É o Salvador que olha com misericórdia, mas é o Salvador que pode fazer algo em favor deste homem. Quando olhamos para nós, da nossa condição por causa da queda, é a mesma coisa. Ele não é apenas o Salvador que olha para o pecador e vê a sua miséria, mas ele é o Salvador que vê a miséria do homem e ele dá a sua vida para resgatar este homem. Ele se compadece ao ponto de morrer no lugar desse pecador culpado. Isto é compaixão, isto é agir para aliviar, para tratar com sofrimento. E ele vai tratar na cruz, na sua morte, com a nossa culpa. Ele vai tratar com a culpa do nosso pecado, ele vai nos libertar do poder do pecado e vai nos resgatar para uma condição tão admirável de estarmos no reino do seu amor, do seu Filho, ou reino da sua graça. O poder da sua palavra, João vai revelar aqui nesse texto, mas nós vamos ver que no texto que ele está ainda, no texto do capítulo 5, aí ele vai mostrar ainda, ele vai dizer, no versículo 24, ele vai dizer: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Este é o meio como Cristo vai, de fato, manifestar ou revelar o seu poder para redimir. Aqui ele está regenerando o corpo de um homem, o corpo físico, mas o seu propósito é regenerar pecadores, é dar nova vida, é trazer um novo coração, é regenerar naquilo que nós vamos entender no significado, dar um novo nascimento, operar uma nova vida para aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. Como é que ele faz isto? Pela sua palavra. É a sua palavra que vem a nós. E é por isso que ele diz: aquele que crê na minha palavra, é verdade, quem ouve a minha palavra, e é sempre assim. O Evangelho é a proclamação das boas novas, do que Cristo fez para com pecadores. Paulo vem dizer que a fé vem pelo ouvir. E aqui ele deixa isso claro. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou,
tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mas João ainda vai, digamos assim, nos reportar para um futuro que virá. Ele vai falar que naquele grande dia, quando o Cristo voltar, ele vai mostrar a glória do seu poder e da sua palavra, porque ele vai dizer: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Aqui João está falando acerca do que vai acontecer naquele grande dia. Ele vai falar, e os que estão mortos vão ressuscitar. Pelo poder da sua palavra, vida vai ser levada sobre os corpos, sobre todos aqueles que estão mortos, não importa onde, em que lugar estejam, na condição que morreram. É só para revelar o caráter deste Salvador. Ele é misericordioso, mas ele mostra sua misericórdia pelo seu poder em realizar, em curar, mas em salvar pecadores também. Mas a outra coisa aqui que nós vamos ver nesse texto é que a misericórdia do Salvador é para nos conduzir à santidade. A misericórdia de Deus é para conduzir o homem para que ele venha abandonar os seus maus caminhos e para que ele venha viver de acordo com a vontade do Senhor Deus. O texto diz que Jesus curou este homem. Os judeus perguntaram para ele: quem foi que curou? E ele diz: eu não sei. Mas depois, o próprio Senhor Jesus, no versículo 14, vem se revelar este homem. Mais tarde, Jesus encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Esse texto aqui, quando ele diz não peques mais para que não te suceda coisa pior, ele não está dizendo não peques mais para que venha voltar a sua paralisia, mas ele está dizendo aqui, apontando para a pessoa dele. Primeiro, Jesus se revela a este homem agora. Este homem ainda não tinha ou não sabia quem era o seu benfeitor, aquele que o havia curado. Jesus sai, ali havia uma multidão, ele não quer se revelar, ele sai, mas ele tem o propósito de alcançar este homem. É a ele que ele quer revelar a sua misericórdia. É a ele que ele quer revelar o bendito Salvador, o benfeitor deste homem. Não era apenas o benfeitor do seu corpo físico. Não era para curar apenas seu corpo físico, mas o Senhor Jesus tinha o propósito de curar a sua alma, de salvar a sua alma. E isso é o que o Senhor Jesus faz de uma maneira bem específica. A misericórdia dele em curar este homem é para que ele viesse olhar para Cristo e não visse apenas como um benfeitor físico do seu corpo, mas viesse ver como Salvador, o qual ele precisava, necessitava. É desta maneira, meus irmãos, que Cristo vem a nós. Ele vai a nós de uma maneira pessoal. Ele usa todos os meios para revelar a bendita pessoa dele. Essas são as oportunidades preciosas que este homem não poderia desprezar, mas que nenhum de nós podemos desprezar. As misericórdias do Senhor Deus é para nos conduzir a Cristo. As misericórdias dele, o bem, a bondade dele. Lembram que Jeremias vai dizer: a causa de nós não sermos consumidos é que a misericórdia de Deus se renova sobre nós todos os dias. E é sobre esta misericórdia que nós devemos sempre pensar. Como Deus tem sido misericordioso para comigo. Como Ele tem manifestado a sua bondade para comigo. Qual é o propósito? É para que eu vá a Ele. Eu veja a minha necessidade. E vocês sabem que é muito mais fácil a gente ver a nossa necessidade física. Porque o nosso corpo físico, ele tem, digamos assim, algumas coisas que ele vai mostrar que está errado com ele. Quando nós estamos doentes, alguns sintomas que nos fazem ver que nós não estamos bem. Ou nós temos febre, ou nós temos dor. E a dor e a febre são sintomas para mostrar que alguma coisa não está bem com o nosso corpo físico. E nós precisamos então de quê?
de que algo venha a ser tratado, o nosso corpo venha a ser tratado. No mínimo a gente toma remédio, ou o mais certo é, vá ao médico. Você não está bem. Se a coisa agravar, e à medida que nós vamos ver ela se agravar, nós devemos procurar um médico. E nós vamos ao médico porque nós necessitamos que ele possa curar, ou ele dar uma receita, um remédio para curar a nossa doença física. Mas quão difícil é a gente ver a nossa doença espiritual. Quão difícil é a gente ver a nossa necessidade espiritual. Porque parece que para nós não tem sintomas. A gente não percebe os sintomas. Os sintomas físicos não estão. Mas os sintomas da alma são piores do que o do corpo. Porque os sintomas da alma, da doença da alma, é pior. Porque é uma separação do Deus bondoso conosco. É uma separação que nós não temos comunhão com Ele. Isso é terrível. Mas é pior ainda, porque esta doença da alma pode conduzir o homem a uma separação eterna, a uma morte eterna. Aqui está o Senhor Jesus se revelando a este homem. E ele vem e diz para ele, olha que você foi curado. Olha que a misericórdia lhe alcançou. Não despreze a misericórdia. E ele diz, não peques mais, entenda isso. Ele não está dizendo, não peques mais por causa que o problema físico vai voltar. Ele está dizendo, agora viva uma vida agradável aos olhos de Deus. Agora abandone os seus maus caminhos. Arrependa-se, converta-se e viva para o Senhor Deus. Esse é o propósito da misericórdia. O Salvador misericordioso mostra sua misericórdia para nos conduzir a viver uma vida santa. Ele veio para nos libertar não só da culpa, mas do poder do pecado. E é por isso que ele está dizendo a este homem aqui, não peques mais. Lembra que ele disse isso, a mesma coisa para aquela mulher, que foi pega adultério, ele vai dizer, não peques mais. Vai, não peques mais. Ele está dizendo, abandone os seus pecados, abandone os seus maus caminhos, volte-se para o Senhor em obediência, em amor, em zelo e em um viver agradável aos seus olhos. Essa é a razão da misericórdia. É por isso que o Senhor Jesus vem se revelar a este homem. Ele vem mostrar, primeiro, que ele é o Salvador misericordioso. E ele revela a sua misericórdia a este homem. Mas ele vem mostrar o poder dele como Salvador. A sua misericórdia é a misericórdia que vem acompanhada da capacidade de sarar, de diminuir, de tratar com o sofrimento, com a miséria. Mas ele vem mostrar que a misericórdia dele, revelada a nós, é para nos conduzir a uma vida piedosa, a uma vida santa. Primeira coisa, no texto nós vamos ver, é que aqui é o Salvador misericordioso sendo revelado. Mas a segunda coisa que nós vamos ver aqui neste texto, é que Jesus vai mostrar que o sábado é o dia de misericórdia. O sábado é o dia de se fazer misericórdia. Jesus realiza esta cura no sábado. E como eu falei, ele faz isto de uma maneira proposital. Ele faz esta cura sabendo que a sua cura iria despertar, digamos assim, o interesse dos judeus, iria despertar neles uma rejeição tanto a ele quanto ao paralítico. Ele faz esta cura de uma maneira, digamos assim, que ele quer trazer instruções. Por que ele faz isto no sábado? Por que curar no sábado estava errado? Ele não só cura, mas ele ordena ao paralítico, ele diz, pega o teu leito, a tua maca e anda. Ele faz isso, meus irmãos, de uma maneira deliberada. Ele quer trazer isto por causa
de que o sábado os judeus precisavam entender naquilo que eles estavam desprezando na prática e naquilo que eles mesmos vão condenar o Senhor Jesus Cristo, porque Ele está curando no sábado. Eles perderam de vista alguns aspectos preciosos do sábado. Os judeus tornaram o sábado no dia gélido, frio, legalista. Perderam o gozo, a alegria, a satisfação nesse dia. Deixaram de ver esse dia como o dia mais prazeroso da alma do crente. E eles tornaram esse dia um dia cheio de regras, de normas, um dia legalista, pesado. E aqui é onde o Senhor Jesus Cristo vai instruir a eles, porque eles estavam esquecendo de que este dia é um dia que Deus estabeleceu para se fazer misericórdia, para fazer o bem aos necessitados, para assistir aqueles que precisam da misericórdia de Deus e da nossa misericórdia. Nós vamos ver algumas verdades, ou procurar entender algumas verdades sobre a guarda do sábado. É impressionante que, entenda bem, ele não está condenando aqui a guarda do sábado, mas ele vai trazer instruções corretas sobre a guarda desse dia. 3 coisas nós vamos ver sobre este ponto aqui, sobre o sábado como dia de misericórdia, ou dia de se fazer misericórdia. Primeiro, nós vamos ver que a guarda do sábado é uma ordenança do Velho Testamento. Primeira coisa que nós vamos ver, que a guarda do sábado, ela está dentro da lei moral. Deus nos deu 10 mandamentos, que são ordenanças dele para o seu povo e para todos os homens. É a sua lei perfeita. A lei moral revela o caráter de Deus, revela um Deus santo, justo, mas a lei moral revela a vontade de Deus para a nossa vida. A guarda do sábado está no 4º mandamento. Lembra, começa lá, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, mas o sábado é o dia de descanso. A primeira coisa que precisamos entender é o que significa sábado, porque eu sei que é uma grande confusão devido à nossa, digamos assim, os nossos dias do nosso calendário. Sábado significa descanso, né? É o Shabá, é o descanso. Então, quando a gente lê, nós podemos entender assim: lembra-te do dia de descanso para descansar. Lembra deste dia de descanso para o descansar. Quem é que ordenou a guarda deste dia? Foi o Senhor Deus. Ele que está legislando, ele que está estabelecendo os seus preceitos, os seus mandamentos aqui. Então ele nos diz aqui no 4º mandamento que nós devemos guardar esse dia, o dia para o descanso. Mas qual era o propósito quando Deus estabeleceu este dia? Qual é o fim deste dia? Porque Deus, na sua lei moral, ele estabelece no 4º mandamento um dia em que nós devemos descansar. Mas o propósito é apenas descansar de corpo físico? É um dos propósitos, mas o propósito, digamos assim, maior é o culto, é a adoração. O propósito do sábado é que dentre 7 dias, melhor dizendo, um dia é o dia que Deus separa para que o seu povo venha se reunir para cultuar ao Senhor Deus. É um dia onde nós deixamos todas as nossas atividades de trabalho, nós abandonamos, digamos assim, nós cessamos todas as nossas atividades que nós fazemos nos 6 dias, e esse é um dia que Deus separa para o culto, para a adoração. É um dia que nós temos também para o descanso físico, mas é o dia, acima de tudo, que é separado para o propósito que é o culto. A lei moral que o Senhor Deus estabelece
Entenda bem quando ele diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E claro que nós vamos entender quando ele fala lembra-te, ele está se fazendo referência, digamos assim, a duas implicações. Lembrar, no sentido de não esquecer, de não negligenciar, de manter este dia, mas lembrar no sentido daquilo que Deus já havia estabelecido desde o início da criação. No sábado, aqui na lei moral, é Deus, digamos assim, legislando, ratificando aquilo que já estava ordenado pelo Senhor Deus desde a criação. Desde a criação, Deus estabelece que 6 dias ele trabalhou, né? Entenda bem, e no 7º descansou o Senhor. Mas alguns perguntam, em que sentido Deus descansou? Ele estava cansado? Não, porque Deus não é semelhante a nós. Mas ele está dizendo que em 6 dias fez o Senhor toda a criação. E no 7º a ideia é de que Deus se alegrou sobre tudo aquilo que ele havia criado. E ele então estabelece um dia, esse é um dia em que toda a humanidade, todos os homens, separem este dia para cultuar ao Senhor Deus. Para, digamos assim, olhar para 6 dias, se alegrar naquilo que nós fizemos pela graça de Deus, mas ter esse dia, um dia reservado para o culto, para a adoração pública. Há 3 ordenanças na criação, 3 ordenanças que Deus dá para toda a humanidade. Uma é o trabalho, a ordenança do trabalho, ela é uma ordenança antes da queda. Mesmo não havendo queda, se não houvesse queda, o homem ia cuidar de todo este universo. O que acontece com a queda é as penalidades que a queda trouxe sobre o trabalho. O trabalho agora passa a ser árduo, cansativo e pior ainda, nós trabalhamos e nós não desfrutamos eternamente, digamos assim, dos benefícios do nosso trabalho. Um dia nós morremos. Primeiro, o trabalho. Segundo, Deus estabelece uma ordenança de casamento. É Deus que institui o casamento para toda a raça humana. Trabalho, casamento, e Deus institui também um dia de descanso, o dia de culto ao Senhor Deus. Quando nós vamos ver aqui na lei, no 4º mandamento, nós vamos entender então, o que Deus está fazendo? Ele está legislando, ele está dando este mandamento, e entenda bem, este mandamento não está dentro da lei cerimonial, este mandamento está dentro da lei moral, é lei, e ela tem as mesmas naturezas, as mesmas implicações e consequências de quebra de qualquer outro mandamento. Ela não está dentro da lei cerimonial, ainda que tenha aspectos cerimoniais, ou ainda que tenha aspecto civil. Este mandamento, quando foi dado para a nação de Israel, ele tinha aspectos de lei civil também. Em que sentido? Que não é mais aplicado para nós. Nem o aspecto cerimonial e nem o aspecto da lei civil. Qual era o aspecto civil que tinha na guarda do sábado ou desse dia? É que eles deveriam guardar esse dia de pôr do sol a pôr do sol. E quem quebrasse este mandamento, se alguém não guardasse este mandamento, havia uma lei civil de quê? De pena de morte. Esta pessoa morreria, porque a nação de Israel, Deus está instituindo para esta nação uma lei civil, só para ver a seriedade da guarda do 4º mandamento, ou do dia do Senhor, que Deus institui uma lei civil. E esta lei civil era, se alguém quebrar, se alguém não guardasse, digamos assim, alguém deliberadamente viesse a quebrar este mandamento e que não estivesse naquelas implicações de realizações que estavam para este mandamento, ele era punido com a pena de morte. Era uma lei civil. Para nós não temos mais esta lei civil. Para nós não permanece a lei civil, mas permanece sim a guarda deste mandamento, né? O dia de sábado
não tinha o propósito somente de, digamos assim, de descansar, mas o dia do sábado, ele tem o propósito de quê? De culto, de adoração. É o dia que nós separamos para o culto, para a adoração. Deixamos todas as nossas atividades, entenda bem, esse é o dia que nós deixamos tudo aquilo que venhamos a poder fazer antes, para que a gente tenha esse dia dedicado exclusivamente para as coisas espirituais, para exercícios espirituais. Em outras palavras, esse é o dia que nós temos para cultuar a Deus junto com o povo de Deus. É dever de todo crente no dia, e aí depois eu vou explicar sobre a troca do dia, no dia do Senhor, vir para cultuar ao Senhor Deus. Esse é o dia que nós temos para exercícios espirituais. E o princípio que está nós temos 6 dias, trabalhamos suado, devemos trabalhar, né? Cansado, mas, e talvez o tempo que a gente tenha não seja o tempo, e não temos tempo suficiente para quê? Para nos dedicar no uso dos meios de graça. Nós não temos tanto tempo para orar, tanto tempo para ler a Bíblia, ou para visitar alguém, ou para compartilhar do Evangelho. Este é o dia que nós temos para fazer o melhor uso dos meios de graça. Por isso, esse dia, ele é dedicado, ele é separado exclusivamente para isto, para que a gente tenha o melhor proveito das coisas espirituais, para o bem da nossa alma, para a nossa edificação. E aí, entenda bem, quando nós não guardamos este dia, nós estamos pecando e quebrando este mandamento, como quebrando qualquer outro mandamento do Senhor Deus. Porque esta lei, este mandamento, ele não deixou de existir. Eu sei que uma das grandes dificuldades que a igreja dos nossos dias tem para guardar esse dia é por causa, claro, da ideia dispensacionalista. E é uma ideia dispensacionalista, qual é? É que Deus se revelou em período de tempo, e esta revelação, então, é que conduzia o homem à salvação. Ele era salvo de acordo com esta revelação. E eles vão dizer o seguinte: olha, no Antigo Testamento o homem era salvo pela lei, e agora o homem é salvo pela graça. Então, qualquer atitude de guarda da lei, ela não tem mais nenhuma implicação para nós. Mas isto não é verdade, esta não é uma verdadeira interpretação. Primeiro, o homem nunca foi salvo por guardar a lei. Deus não deu a lei para a salvação. Deus não deu a lei para a salvação. Não é que a lei não seja boa, não seja justa, perfeita. Ela é boa, ela é justa, ela revela o Deus Santo. O problema não é a lei, o problema somos nós, decaídos. Nós não temos mais condições de obedecer e guardar perfeitamente esta lei. A lei foi dada com que propósito? Para revelar o caráter de Deus, para revelar a nossa pecaminosidade. E é como se a gente pudesse dizer assim, a lei é como um espelho, né? É nela que nós vamos ver como nós estamos diante de Deus. E ela vai revelar não só as nossas atitudes, os nossos atos, mas ela revela a pecaminosidade do nosso coração. E a lei foi dada justamente para que a gente veja como nós estamos diante de Deus, e ela aponta para quem? Para Cristo. Porque nós vamos ver a necessidade de quem? De um Salvador, que obedeça a lei em nosso lugar e que cumpra a lei no nosso lugar. Nós não estamos mais debaixo da maldição da lei no sentido legal, porque Cristo, ele cumpriu toda a lei em nosso lugar. Mas não significa dizer que nós não temos mais nenhuma relação com a lei como crentes. A lei continua sendo os mandamentos do Senhor Deus para nós. Continua sendo a vontade boa e perfeita do Senhor Deus para as nossas vidas. Quando nós vamos ver de modo tão específico o 4º mandamento, nós vamos ver que os primeiros 4 mandamentos, eles se referem ao quê? Ao nosso relacionamento com o Senhor Deus. Os 4 primeiros mandamentos se referem ao nosso relacionamento com o Senhor Deus. Os 6 últimos mandamentos se referem ao nosso relacionamento com quem? Com o nosso próximo. Quando nós vamos ver os 4 primeiros mandamentos,
nós vamos ver que os 4 primeiros mandamentos respondem algumas perguntas tão essenciais, tão fundamentais para nós. O primeiro mandamento responde à pergunta: quem é que deve ser adorado? E o primeiro mandamento vai dizer: só o Senhor Deus é o único Deus que deve ser adorado. O segundo e terceiro mandamento responde à pergunta: como é que Deus deve ser adorado? De que modo, de que maneira eu devo adorar ao Senhor Deus? E o segundo e terceiro mandamento vai responder que nós não devemos adorar Ele com imagem, não devemos fazer nada que possa, fruto da nossa imaginação, não adorar, não prestar culto, mas nós também não devemos usar o nome do Senhor Deus em vão, porque isso nós devemos ter o quê? Respeito, honra para com a pessoa do Senhor Deus. O nome dele refere-se à sua pessoa. Então nós devemos sempre ter o cuidado e o respeito quando falarmos do nome dele. E claro que isso tem implicações para tudo que se refere a ele. Tudo que se refere a ele, a sua palavra, nós devemos ter o quê? Respeito, honra. Mas o quarto mandamento responde à pergunta: quando é que Deus deve ser adorado? Qual é o dia que Deus deve ser adorado? E aí nós vamos ter a resposta, né? Lembra-te do dia de sábado. Deus estabelece um dia onde o povo de Deus se reúne para adorar ao Senhor, para cultuar ao Senhor Deus. Esse é o dia, é uma ordenança dele. E isso é para o nosso bem, claro, mas acima de tudo é o reconhecimento de quem Deus é na nossa vida. E nós separamos esse dia para cultuar ao nosso Deus, com gratidão, com alegria, olhando para trás a misericórdia, a bondade de Deus, olhando para 6 dias que Ele não só nos deu vida, mas Ele nos deu a capacidade de trabalhar, de prover, e Ele usando a seu favor, a sua misericórdia. Mas esse dia é para nós o deleite da nossa alma em comunhão com o nosso Deus. É o dia que aponta para quem? Para Cristo. Cristo é o descanso da nossa alma. Cristo é o nosso sabate, Ele que é o nosso descanso. E é nele que nós temos descanso eterno. Mas esse dia aponta para uma realidade o quê? Futura. Para um descanso que ainda está reservado para quem? Para o povo de Deus. O autor de Hebreus vem falar: ainda nos resta um descanso. E só para a gente entender, o dia de descanso, esse dia é um referencial do que vai ser no céu. É uma comunhão eterna com o Senhor Deus. É o estado de bem-aventurança eterna, onde nós estaremos numa perfeita comunhão com o Senhor, em uma adoração perfeita e numa comunhão perfeita. Em outras palavras, se eu não tenho prazer em guardar este dia, significa que eu não tenho prazer de estar no céu, porque o céu vai ser o meu descanso eterno, onde as minhas labutas, meus sofrimentos, as minhas angústias e todo sofrer cessarão. Mas não é apenas isto, é onde eu estarei, onde o crente estará entrando no estado de bem-aventurança, de um gozo eterno de estar para sempre na presença do Senhor Deus. Primeiro, a guarda do sábado no Antigo Testamento. É Deus quem ordena. É uma ordenança na lei moral, mas já é uma ordenança da criação. Deus, quando criou todas as coisas, Ele estabelece esse dia. 1 dentre 7 será o dia para o homem lembrar-se do seu Criador, cultuar ao Senhor Deus como o único Deus, Criador e sustentador de todas as coisas. Mas a segunda coisa é que o Senhor, como era a guarda do sábado nos dias do Senhor Jesus Cristo. E é quando nós vamos entender melhor este texto aqui. Como era a guarda do sábado no dia do Senhor Jesus Cristo? Os judeus guardavam este dia? Guardavam. Eles eram zelosos? Eram. Mas qual era o problema deles? Porque aqui eles vêm, digamos assim, condenar tanto o Senhor Jesus Cristo, como eles vêm também condenar o paralítico por carregar o seu leito. Meus irmãos, os fariseus tornaram esse dia, como eu havia dito, um dia legalista, pesado,
frio. Eles criaram inúmeras regras para a guarda deste dia. E provavelmente uma destas regras estava justamente esta aqui, que nesse dia não se podia curar. Mas também neste dia não era o dia de carregar, no caso aqui, uma maca, uma cama, porque quando este homem está carregando a sua cama, a sua maca, ele está transgredindo este mandamento, digamos assim. Mas a questão é, por que eles têm uma indignação para com o Senhor Jesus Cristo? Por que eles vêm agir desta maneira com o Senhor Jesus Cristo? Por que eles vêm condenar a atitude deste homem? Qual era a preocupação deles? Com o que eles estavam preocupados? Eles não estavam preocupados, meus irmãos, com a guarda do dia em si, mas eles estavam preocupados, e a indignação deles era com a quebra das regras e da interpretação que eles deram para o sábado. Eles criaram interpretação, entenda bem, com o intuito até, digamos assim, zeloso, não posso dizer, mas era um zelo sem entendimento, sem uma compreensão correta da guarda desse dia. Eles criaram inúmeras regras e essas leis passaram a ter peso de autoridade igual à autoridade do mandamento. Então, quando alguém quebrava uma dessas regras, para eles, esta pessoa estava quebrando o quê? O mandamento em si. Só para vocês verem, havia uma das leis dele, era se alguém tivesse uma dentadura, um dente postiço, e no dia de sábado caísse, ele não podia pegar. Porque se ele viesse pegar, ele estava trabalhando, e ele estava então quebrando este mandamento. E aí é claro que nós vamos ver que é deste sentido aqui que eles vêm condenar este homem. Se vocês olharem o texto, eles não se alegram com a cura deste homem. Eles não se alegram com a misericórdia para com este homem. 38 anos, doente, paralítico. E Deus fez um milagre, porque é isso mesmo. É o poder do Salvador exercendo uma restauração no corpo físico desse homem. Eles não se alegram. Com o que eles estão preocupados? Com as regras que eles estabeleceram. E é por isso então que eles vêm aqui ter uma atitude de indignação para com o Senhor Jesus Cristo. Esse dia, que deveria ser o dia como os puritanos diziam, da feira da alma, da alegria, do contentamento, de nós podermos ser nutridos e armazenar para nós aquilo que poderíamos ser alimento para a nossa alma, com satisfação. Meus irmãos, que alegria podermos cultuar ao Senhor Deus. Que bênção termos um dia separado. O próprio Deus separa para que a gente cultue ao Senhor Deus. Mas eles não viam mais assim. Mas a terceira coisa aqui com relação à misericórdia, o dia de sábado sendo o dia de misericórdia, é que nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo dando a verdadeira interpretação do dia do sábado. O Senhor Jesus aqui vem conduzi-los, né? Ao realizar este milagre, o Senhor Jesus quer conduzi-los ao que é certo, né? Entenda, ele diz aqui no versículo de número 10, versículo de número 8, então disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. E aí no versículo de número 10, os judeus vêm e diz, por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado, não é lícito carregar o leito. Ao que respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Aqui está, o Senhor Jesus não só curou este homem no sábado, e como eu falei, ele fez isso de uma maneira deliberada, ele cura no sábado. Por que ele faz isto? Porque ele quer instruir, tirar o erro dos fariseus e levar eles a perceberem aquilo que eles não mais tinham na prática, que este era o dia que Deus estabeleceu para se fazer misericórdia. É o dia que Deus estabeleceu para se fazer o bem ao próximo. Mas ele está agindo aqui como legislador. Ele está dando a verdadeira interpretação da lei. Ele está
dizendo aquilo que deve ser feito no dia, mas ele está dizendo que aquilo que este homem está fazendo, ele não está quebrando o mandamento, ele está quebrando uma regra, uma lei estabelecida por quem? Pelos fariseus. Ele é o legislador, ele que vem legislar, ele que vem dar o verdadeiro significado dos mandamentos. Lembram que o Senhor Jesus trata com os fariseus em vários aspectos dos mandamentos? Ele vai sempre agir como legislador. Lembram com relação ao não matarás, ao não adulterarás, como é que eles viam a guarda desses mandamentos? Apenas numa questão externa. Para eles era, se você não quebrou este mandamento em atos, você está tranquilo. Se você não adulterou, no sentido de foi pego o ato, você não quebrou o mandamento. O Senhor Jesus vai mostrar a natureza da lei, do mandamento, ele vai legislar e dizer, eu porém vos digo. Quando ele diz isto, ele está trazendo para si como que ele é o legislador, e ele que dá a lei. E ele está dizendo, eu porém vos digo, se alguém olhar para uma mulher com intenção impura, já quebrou este mandamento. Da mesma forma ele está dizendo aqui, vocês têm tornado este mandamento num mandamento frio, legalista, e perderam de ter o coração aquecido pelo culto a Deus e de compaixão para com o necessitado. Ele vai aqui mostrar de uma maneira tão clara isto, mas há alguns textos que a gente pode entender e ver melhor. Abra sua Bíblia aí em Marcos capítulo 3, versículo 4, que a gente vai ver esse mesmo problema sendo tratado pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, como sempre, ele vem arguir ou questionar os fariseus. Então lhe perguntou, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-las? Mas eles ficaram em silêncio. Aqui está. O Senhor Jesus, ele está curando o homem de mão ressequida, ele está fazendo bem a este homem, e eles então vêm dizer de que isso não deveria ser feito. Eles estavam observando a Jesus para ver se ele curaria no sábado, a fim de que? De acusarem. Mas acusar em que sentido? Sobre a interpretação e a regra deles. Eles estabeleceram uma regra. Eles vão dizer, 6 dias vocês têm para serem curados. Por que vocês não vêm nos 6 dias? E por que vocês vêm no 7º? Eles perderam de vista aquilo que estava para esse dia. E o Senhor Jesus, como sempre, vai o quê? Sondar o coração deles. É lícito fazer o bem ou mal no sábado? É lícito no sábado fazer o bem ou mal? Salvar vida ou não? Aqui está. Eles ficam em silêncio. Por que eles ficam em silêncio? Porque eles sabiam que esse era o dia de fazer misericórdia. Mas eles estavam muito mais preocupados com as regras, com as leis deles. Há outro texto paralelo aqui, Mateus capítulo 12, versículo 9 a 14. Mateus 12, 9 a 14. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se-lhe um homem que tinha as mãos ressequidas. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram, é lícito curar no sábado? Ao que ele respondeu, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado esta cair na cova, não fará todo esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem, estende a mão. Estendeu, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tiraria a vida. Aqui está. Da mesma forma, ele leva para a questão bem prática. Se cair uma ovelha no buraco,
cair na vala no sábado. Vocês não fazem isso? Fazem no errado. O problema é que o Senhor Jesus está dizendo, vocês têm muito mais compaixão de ovelha, de animal, do que de homens, do que de pessoas. E o sábado é o dia que ele vai dizer que é para fazer o quê? Obras de misericórdia. Jesus não está aqui acabando com o sentido da guarda do sábado, e sim com as regras que os fariseus estabeleceram para com a guarda do sábado. Ainda em Marcos, capítulo 2, versículo 27, só para reforçar, Marcos, capítulo 2, versículo 27. E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Esse era o propósito. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem para o sábado. Deus estabeleceu com fim, que é o culto, a adoração, o bem físico do homem, o bem da sua alma. Quando o Senhor Jesus faz isto aqui, ele está reafirmando uma verdade que eles deveriam compreender. E ele vai dizer no versículo 17, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O que o Senhor Jesus está ensinando aí? Ele quer mostrar que o Senhor Deus, ele criou, ou ele cessou a obra da criação, mas não cessou de trabalhar. E, portanto, ele está dizendo, o sábado não é um dia inativo, não é um dia onde não se faz nada. É o cessar do trabalho, mas é um dia de atividades espirituais. Porque ele vai trazer aqui o exemplo maior que é o Senhor Deus. O meu Pai trabalha e eu trabalho. Deus cessou a obra da criação, mas Deus continua trabalhando na obra da providência. A providência é a misericórdia de Deus sendo renovada dia por dia sobre nós. O seu cuidado, o seu favor, a sua misericórdia para com toda a sua criação. E aqui está o Senhor Jesus dizendo, eu também estou aqui fazendo aquilo que se deve fazer nesse dia que é obras de misericórdia. Que aplicações nós podemos ter para nós, meus irmãos? Primeira aplicação é que nós cristãos devemos ser conhecidos como misericordiosos. Nós cristãos devemos ser conhecidos por aqueles que se compadecem da miséria do outro. Que Deus nos guarde de ter um coração frio e gélido para com a necessidade dos outros. Um cristão é aquele que olha para a miséria, para a necessidade do seu próximo. E ele não apenas diz, eu tenho dó e pena, mas é aquele que faz qualquer coisa que esteja ao seu alcance para aliviar o seu sofrimento, para aliviar a sua dor, para suprir e ajudar nas suas necessidades. Para nós, o padrão é Cristo. Cristo é, para nós, aquele que é cheio de misericórdia. E a segunda bem-aventurança é, bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quem é que pode ser misericordioso? Só cristãos. Nós somos e devemos ser misericordiosos porque nós entendemos que Deus foi misericordioso conosco. Ele se compadeceu da nossa miséria, do nosso pecado. Então nós devemos olhar para o sofrimento, para a miséria, seja ela de natureza material ou seja ela de natureza espiritual. E nós devemos ter um coração sensível, se compadecer e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para suprir, para solucionar ou para aliviar o sofrimento e a miséria. Nós cristãos devemos ser conhecidos pelos outros como os misericordiosos, que nós olhamos para a miséria dos outros, para a necessidade e nós nos compadecemos. Mas a segunda aplicação é
A guarda do quarto mandamento, ela permanece para nós. A guarda do quarto mandamento, ela permanece para nós. O dia mudou. O dia mudou. Nós guardamos agora o primeiro dia da semana. O dia mudou. É o primeiro. E os cristãos primitivos se reuniam no primeiro dia da semana. Por que houve esta mudança? Porque agora não é mais o memorial da criação, mas é o memorial de quê? Da ressurreição. Assim como Cristo ressuscitou no primeiro dia, este é o dia e nele é que nós temos o descanso. O dia mudou, mas o princípio da guarda permanece. Tudo que estava, claro, tirando as leis civis, a lei civil e o aspecto cerimonial do sábado, permanece para nós. Esse é o dia que nós temos para cultuar o nosso Deus. Este é o dia que nós temos para adoração pública. Nós nos reunimos como igreja para cultuar ao Senhor Deus. E este é o dia então que nós cessamos de todas as nossas atividades. Tudo aquilo que nós fizemos do nosso trabalho em 6 dias, nós cessamos. Nós trabalhamos, seja no escritório, na roça, né? Mas esse é o dia que nós cessamos de fazer isto. E nós dedicamos este dia para o culto público, para os exercícios espirituais. E isto, claro, o melhor uso dos meios de graça, da oração, da leitura das Escrituras e, claro, da comunhão com os santos. Mas este é o dia que Deus estabeleceu para que a gente venha ter esse dia para fazer obras de misericórdia. Talvez 5 dias, 6 dias, a gente não tem tempo. Esse é o dia que eu tenho para ir à igreja cultuar a Deus. É o dia que eu posso separar para visitar um doente no hospital. Esse é o dia que eu tenho para assistir um necessitado, ou que está enfermo, ou com uma necessidade material. Ou este é o dia que eu tenho para compartilhar o evangelho com os necessitados espirituais, de evangelizá-lo. 6 dias eu não tenho tempo, trabalho em casa, de manhã até final e já chego cansado. Mas Deus separou esse dia para o culto público, para a adoração pública e o dia que Ele estabeleceu para que eu possa fazer o bem, para assistir os necessitados. Devemos ter muito cuidado com relação à prática deste dia, principalmente nos nossos dias de uso de avanço da tecnologia ou do uso dos meios, digamos assim, das mídias sociais. Devemos ter muito cuidado. Esse não é o dia para que a gente esteja usando para as outras coisas que não se referem ao nosso bem espiritual, de postar, de ver coisas que nada tem a ver ou que vão desvirtuar este dia do seu real significado. Claro que devemos nos guardar do legalismo, mas nós não devemos também perder de vista que esse é o dia que nós devemos tirar para o uso melhor das coisas espirituais, ler mais, ler bons livros e poder ter a nossa alma alimentada com a verdade do Senhor Deus. Esse é o dia apropriado também para as atividades necessárias para a preservação da vida. Quais são essas atividades necessárias para a preservação da vida? Algumas profissões que elas são necessárias serem exercidas nesse dia. Nós precisamos, por exemplo, de médicos. Essas são atividades que são necessárias para a preservação da vida. Médicos, soldados, bombeiros, enfermeiros, farmacêuticos. Estes trabalham por turno e alguns vão ter o turno nesse dia. Ao fazer isso, eles não estão quebrando este mandamento, porque essas são obras ou atividades necessárias para a preservação da vida. Mas eu sempre oriento que eles possam, dentre os 7 dias, tirar um dia, não só para o descanso físico, mas para que eles possam ter um momento de culto ao Senhor Deus e de um melhor aproveitamento do uso de meio de graça para a sua alma. Meus irmãos, Deus nos abençoe para ver sempre esse dia como um dia prazeroso. Veja com alegria, com satisfação, né?
veja-se o dia de cultuar a Deus. Para nós deve ser o melhor dia, e deve ser assim mesmo. Esse é o melhor dia, porque é o dia que nós temos para cultuar ao nosso Deus, para trazer à nossa memória quem Ele é, para trazer à nossa memória a sua misericórdia, mas também para trazer à nossa memória a sua tão grande redenção. Cristo é o nosso descanso, e nós também lembramos desse dia, apontando para aquilo que está para o futuro. Nós teremos ainda um descanso eterno, nós ainda anelamos esse dia, o nosso sábado, o nosso descanso eterno, onde nesta vida estamos sujeitos a sofrimentos, angústias, a dores, a labuta. Aqui não é o nosso descanso. Aqui ainda estamos num mundo decaído, mas nós aguardemos um descanso eterno, de um estado de bem-aventurança. Mas se eu já aguardo esse dia, eu devo pensar, o que vai ser o descanso eterno? O que vai ser? Vai ser o estado de plena comunhão com Deus. Então eu já tenho esse dia como referencial, para que eu possa ter a minha alma uma profunda comunhão com o Senhor Deus, e ser nutrido pela sua verdade, pelos meios de graça que Ele mesmo nos concede. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti pela Sua palavra, pela Sua verdade, inerrante, infalível, palavra esta que o Senhor usa para a nossa edificação, para o nosso crescimento no conhecimento e na graça do Senhor. Quero pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe na compreensão das verdades que ouvimos neste momento, que o Senhor possa nos instruir para que venhamos ter o dia do Senhor, o dia de guardar esse dia com alegria, com satisfação, com gozo, sabendo que esse é o dia que temos para o culto público, para a adoração pública, é o dia que temos para os exercícios espirituais, para o melhor uso dos meios de graça, e o dia para fazer misericórdia, fazer o bem àqueles que necessitam. Dá-nos vigor, Senhor Deus, espiritual, e vigor físico, para que possamos guardar esse dia com alegria e com satisfação. Mas dá-nos também, Senhor Deus, nos faz ser misericordiosos, olhar para os necessitados, para aqueles que estão em dificuldades, e se compadecer deles, assistindo nas suas necessidades. Nos abençoe, ser conosco, é o que pedimos, oramos, em nome de Jesus.